espírita é como se fosse uma tomada, né? Para aquela tomada ali, ó. Mas para aquela tomada ser útil, era preciso que a gente enfie um pino ali dentro, um plug, para poder fazer essa ligação. Então, quando eu entro numa casa espírita, eu tenho que deixar lá fora os meus problemas. Aqui dentro, prece. O silêncio é prece. Por quê? Eu preciso ligar o meu plug ali para que a espiritualidade possa atuar e me ajudar. Às vezes, aquele santo lá que o dia inteiro você ficou lá pedindo, está aqui nesse momento para te ajudar. Está do seu lado tentando te ajudar. Mas o que você está fazendo? Você não ligou na tomada. Ele não pode te ajudar. Então aqui, essa harmonização que é feita é para isso. Para que a gente possa ligar o plug e receber o que a gente veio buscar. Mas se a gente não fizer isso, não adianta não. Então, tenham sempre isso em mente. A hora que você passar naquela porta, deixa os problemas lá. Peça à espiritualidade aquilo que você veio buscar. Converse com eles. Exponham para eles os seus problemas, o que vocês precisam. Mas se vocês ficarem aqui dentro, sem ligar ali, pensando ou tendo conversas que não tem nada a ver, vocês estão dificultando todo o trabalho que essa espiritualidade está tendo com vocês. Porque quando você se predispôs a vir aqui, foi porque eles trabalharam em você a necessidade de você vir aqui. Então, se você veio buscar, aqui dentro é o lugar de você pedir, receber aquilo que você veio buscar. Hoje nós vamos falar aqui sobre reconciliação. Reconciliar com os nossos adversários. Quem é o meu adversário? Meu adversário é uma pessoa que foi um amigo meu. Porque somente pode se tornar meu adversário aquela pessoa que eu tive amizade com ela, que em determinado momento esse laço de amizade foi interrompido por alguma coisa. E Jesus manda a gente reconciliar com ele enquanto está a caminho. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, que eu vejo o meu adversário, é muito fácil de eu lidar com o meu adversário. É muito fácil eu conseguir me desvencilhar do meu adversário. Mas quando o meu adversário passa para o plano espiritual, é difícil. Porque a menos que eu seja vidente para me ver o espírito, eu vou saber. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Nos nossos atos, nas nossas ações, na lei de causa e efeito. Porque somos orgulhosos, somos vaidosos, somos egoístas, somos cheios de defeitos. Nós temos por hábito, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer com as pessoas, mas nós não admitimos que as pessoas façam com a gente, porque nós nos julgamos superiores às pessoas. Nós achamos que somos melhores. Todo mundo aqui trouxe um celular hoje? Então não desligue o celular de vocês, não. Coloque o celular de vocês no silencioso, porque no final nós vamos precisar do celular. Então vamos começar aqui. Reconciliar com os adversários. Reconciliar-te com os teus adversários enquanto estás a caminho. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Reconciliar é estabelecer a paz entre, é fazer as pazes harmonizar. Adversário é aquele que se eleva contra o outro para disputar a posse de uma coisa ou o triunfo de uma ideia. Ninguém passa pela jornada terrestre sem experimentar o assédio da ignorância e da imperfeição humana. Estamos em um mundo de provas e expiações. Estamos num mundo onde todos nós somos iguais. Aqui não tem santo. Aqui tem devedores. Aqui tem pessoas que vieram aqui para quitar débitos, para aprender uns com os outros. Então,
todo e qualquer momento nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por momentos em que a gente vai ter vontade de estrangular o pescoço do outro, de pular o pescoço, mas nós temos que pensar que os nossos atos, as nossas ações, lá na frente, vai ter uma consequência. Quando os amigos se transformam em adversários, procuremos lidar com a situação sem queixas. Busquemos desculpar os que nos golpeiam conscientemente, impondo-nos embaraços e desilusões. Busquemos desculpar, renovando os nossos pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendemos alcançar. Então, quando a gente passa por um problema desse com uma pessoa, com um adversário nosso, ao invés de querer estrangular aquela pessoa, vamos tentar entender o porquê, o que desencadeou tudo isso? Por que isso aconteceu? Será que eu sou a vítima realmente? Será que aquela pessoa não está num momento ruim? Eu peguei ela num momento ruim? Será que muitas vezes aquela brincadeirinha que eu fiz, maliciosa, eu gostaria que fizessem comigo? Então se nós queremos o bem, nós temos que plantar o bem. Porque se eu planto mal, eu vou colher mal. Se eu planto cebola, eu vou colher cebola, eu não vou colher tomate. Então eu tenho que ficar muito atento nisso aí. Porque além de piorar ainda mais a situação, se eu revidar com o mal, eu vou estar complicando a minha vida, porque eu estou aumentando um débito que eu tenho para com aquela pessoa. E débito esse que pode ter certeza. Se aquilo aconteceu comigo, foi porque eu fui responsável por ele. Então o que a gente faz? Diante de uma situação dessa, senta, analisa, pensa o porquê que tudo isso começou. Tenta conversar com a pessoa. Não é possível conversar naquele momento, espera o momento certo para poder. Mas nunca tome uma atitude no momento de raiva, nunca tome uma atitude no momento em que os seus sentimentos estão exaltados. Porque quando a gente faz isso, nós metemos os pés pelas mãos. E nós não temos humildade de pedir perdão e, principalmente, reconhecer o nosso erro. Nós só vemos o erro do outro, mas o nosso não. Mesmo que as agressões e as ofensas nos firam a alma, sugerindo acerto de contas, façamos o possível para não agirmos dessa forma. Vamos agir sem reclamar, sem revolta, sem lastimar. Façamos silêncio. Vamos aguardar o tempo de Deus, pois somente Deus e o tempo tudo esclarece e a verdade aparece. Nós temos que fazer quem leu aquele lindos casos de Chico Xavier vai lembrar que o Chico sempre recomendava, no momento de raiva, enche a boca de água, conta de 1 até 10, para que a raiva passe e você possa tomar atitude. Eu falo que se a gente tivesse uma pessoa que pudesse filmar a gente no momento de raiva e depois te colocar assim, sentadinho, vocês estão aqui, ó, ligar e colocar lá para você ver a criatura monstruosa que você se transforma, a gente ia ter muita vergonha das coisas que nós fazemos. Aceitemos os nossos opositores como irmãos de caminhada. Entendamos que as adversidades são lições para a nossa vida. Os adversários são mestres que nos proporcionam treinamento no bem, não passam muitas vezes de fiscais dos nossos atos, das nossas ações. Muitas vezes, aquilo que nos incomoda nos nossos adversários, simplesmente eles estão mostrando para a gente quem nós realmente somos, os nossos defeitos. Porque o outro nada mais é do que um espelho para a gente. Ele está mostrando para você, olha, você é tudo isso. Você não é melhor do que ninguém, não. Você é igualzinho a mim. Os mesmos sentimentos que eu tenho, você tem. Porque se você não tivesse, os meus sentimentos não iriam, de maneira alguma, te perturbar, te incomodar.
Só incomoda pra gente aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente traz dentro da gente. Isso é que nos incomoda. E muitas vezes são esses adversários que nos mostram por quê. As pessoas que nos paparicam, as pessoas que gostam da gente, elas nunca vão ter coragem de chegar pra gente e apontar um defeito nosso. Mas justamente aquelas pessoas que têm algo contra, essas sim, são verdadeiras, que elas chegam e falam para você, você é egoísta, você é invejoso. Então nós temos que ter, muitas vezes, essas pessoas que nos causam esses sentimentos assim, nada mais, nada menos, são pessoas que estão mostrando para a gente o que nós precisamos de corrigir em nós para nos tornarmos pessoas melhores. Para que a gente possa vir trabalhando em nós essa melhoria para que a gente possa evoluir da maneira correta. Jesus, o governador do nosso planeta, não escapou de semelhantes percalços e mesmo assim ninguém conseguiu tirar sua paz. Por que ninguém conseguiu tirar a paz de Jesus? Porque não se tira da pessoa aquilo que ele tem. A gente só tira da pessoa aquilo que ele não tem. Jesus não tinha paz, Jesus era a paz. Então começa que eu posso tirar algo que já é nato daquela pessoa. Então quando alguém tira a sua paciência, é porque você não tem paciência. Quando alguém faz você sentir raiva, é porque você tem raiva dentro de você. Então nós temos que entender isso. Todos nós estamos sujeitos a tudo. Somos seres humanos. Somos no espírito vivendo na carne. Então, estamos sujeitos a tudo. Por quê? Lá no plano espiritual, nós estudamos, nós fazemos, passamos pelas matérias, mas é aqui no planeta Terra, é aqui no corpo de carne, é que nós vamos ser experimentados, é que nós vamos passar pela prova para ver se realmente o que nós aprendemos lá, nós conseguimos passar aqui. Eu sempre falo isso, quem já teve aqui outros estudos meus, eu sempre falo, nunca peça paciência, porque quando a gente pede paciência, Deus não vai chegar na sua cabeça assim, toma paciência, não. Ele vai te dar ocasiões para que você exercite a paciência. Então você nunca pode pedir isso. Peça a Ele que Ele te dê resignação, que Ele te dê entendimento para que você possa passar por tudo que você deve passar da melhor maneira possível. É isso que a gente tem que pedir. Porque tudo aquilo que você pede a Deus, Ele te dá. Mas Ele não vai te dar aquilo do jeito que você quer, não. Ele vai te dar oportunidades para que você possa exercitar aquilo que você pede. De acordo com os preceitos cristãos, reconciliar com os adversários é reconhecer, acima de tudo, o seu direito de opinião. É nós entendermos que somos todos uma individualidade, vivendo em uma comunidade. Mas isso não nos dá o direito de achar que o outro tem que ser exatamente igual a mim, uma cópia fiel minha. Não. Cada um de nós aqui tem a sua maneira de pensar, tem o seu jeito, e nós temos que, não precisamos aceitar, mas respeitar sim. Nós temos que respeitar a opinião de cada um. Cada um está no seu grau de evolução, está no seu grau de entendimento. Cada um entende de uma maneira. Cabe a nós, se nós não aceitamos, vamos respeitar. Se queremos ser respeitados, passemos a respeitar também. Porque se eu não respeito o meu semelhante, como é que eu posso exigir dele respeito? Se eu me acho superior aos outros, o outro também pode se achar superior a mim, por que não? Por que me dá o direito de achar que eu sou melhor que os outros? O fato, muitas vezes, eu sempre falo, de eu estar aqui na frente falando para vocês, não me faz melhor do que vocês. Me faz, sim, muito mais devedor do que vocês. Porque o fato de eu estar aqui é porque eu sou uma pessoa que deve muito estar tendo oportunidade de poder resgatar débitos que provavelmente em outras encarnações eu tive com vocês.
Porque não é por acaso que vocês estão aqui hoje para me ouvir. Estava marcado no plano espiritual que nós íamos ter esse encontro aqui hoje para que a gente pudesse, de alguma forma, estar quitando algum débito que a gente tinha. Para que a gente possa, de alguma forma, muitas vezes lá atrás, eu tirei vocês desse caminho que vocês estão buscando aqui hoje. Estou tendo a oportunidade de trazer vocês de volta, de chamar vocês novamente para a seara do Cristo. O que Jesus espera ao nos recomendar, reconciliar com os nossos inimigos, é que evitemos discórdias na vida presente, mas também que evitemos que essas adversidades se perpetuem nas vidas futuras. A gente vê muito isso nos livros espíritas quando a gente lê. Espíritos que ficam 200, 300 anos porque guardam essa mágoa, esse ressentimento, querem se vingar. Às vezes, uma coisa mínima que uma simples conversa poderia resolver se torna numa coisa tão grande que vai passando de encarnação para encarnação. E aqui o que é pior, só vai piorando a situação. Porque se hoje eu tenho a oportunidade de quitar os meus débitos lá atrás, se eu conseguisse isso, seria muito bom. Mas aí o que a gente faz? Além da gente não conseguir quitar os lá de trás, cometemos outro aqui. Se já estava difícil com os que estavam lá, imagina somar os de lá com os de hoje, e se isso começa a virar um círculo vicioso. A cada encarnação vai piorando, piorando. Aí chega um ponto em que a gente tem que vir, né, coladinho no outro, né? Como esses casos de acontecer, esses bebês que vêm um grudado no outro. É a maneira que tem de unir a gente. Nós vamos ficar ali 24 horas junto para aprender um com o outro, para a gente poder melhorar. Então, se hoje está difícil com o seu marido, está difícil com a sua esposa, com seus filhos, é com o seu marido, é com a sua esposa, é com o seu filho que você tem que acertar aqui. Porque senão na outra pode ser pior. Nós viemos aqui para amar. É isso que nós viemos fazer aqui. Certa vez, uma senhora procurou, né, o médico para falar com ele. Que ela não suportava mais o marido dela, que ela não aguentava o marido dela, e que ela ficava louca para poder passar essa encarnação logo, para ela poder ficar livre. E ele pegou e falou assim: pois então, minha irmã, eu vou te dar um conselho. Comece a aprender a amar seu marido. Porque você não veio aqui para tolerar seu marido, você veio para amar. E se não for nessa, vai ser na próxima. Vocês irão voltar novamente. E muitas vezes, sabe onde é que a gente volta? Como filho. Porque a melhor maneira de você exercitar o amor é com seu filho. Por isso que muitas vezes aquele filho rebelde que você tem dentro da sua casa é o filho que você deve dar mais atenção, porque é com ele que você tem uma dívida. É com ele que você tem que se acertar. E muitas vezes ele tem essa diversidade com você, porque isso aí está no perispírito dele. O perispírito manda pelo espírito. E ele começa a ter. Você já deve ter percebido isso, muitas vezes, uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Só de você olhar para aquela pessoa, você tem aversão. O seu estômago dói, a sua boca seca. E tem pessoas que você nunca viu. Você sente aquele amor por aquela pessoa, você sente aquela vontade de ficar perto, de conversar. Por que isso? Se você nunca viu essas pessoas. O nosso perispírito é como se fosse uma esponja. Tudo o que nós fazemos nas nossas encarnações fica nele. Quando você reencarna, ele joga no espírito aquilo ali e vem do seu corpo. Então, comecemos a trabalhar melhor os nossos sentimentos, comecemos a trabalhar melhor a maneira como a gente encara a vida, os nossos atos, as nossas ações, para que fique gravado no nosso perispírito coisas boas. Nós queremos muito ser amados, nós queremos muito ter uma vida boa, mas o que nós estamos fazendo para ter isso? Estamos trabalhando? Estamos tentando construir?
Porque é aquilo que eu falei. Tudo o que você pede a Deus, Ele te dá. Mas Ele te dá uma maneira de você trabalhar aquilo dentro de você. Então, se eu quero amor, eu tenho que exercitar o amor. Se eu quero perdão, eu tenho que exercitar o perdão. Mas para isso precisamos mudar a forma como olhamos os nossos semelhantes. Observarmos, distinguirmos nas suas reprovações, nas suas críticas, aquilo que nos seja útil, construtivo. Buscarmos enxergar o bem até no mal. A gente tem que parar com essa mania que nós temos de só enxergar o mal nas pessoas. Nós só enxergamos o mal em tudo o que acontece. Se eu perguntar para vocês aqui agora, ganhar na loteria é bem ou é mal? Vocês acham que é bem? Você ganhar na loteria? Você ganhar na Mega Sena é bem? Depende da maneira como você vai gastar esse dinheiro. Porque muitas vezes, esse dinheiro que você vai ganhar, que você acha que vai ser um bem da sua vida, vai te fazer perder uma encarnação. Numa outra, você pode vir muito pior do que você está nessa. Muito mais miserável do que veio nessa. Então a gente tem que entender, gente. Nem tudo que te acontece que você acha que é bem, realmente é. Porque o bem, é a maneira como você encara aquela situação. A gente tem que parar com essa mania que a gente tem só de defeito das pessoas, só aponta os defeitos das pessoas. Nós temos que começar a apontar o lado bom daquela pessoa, a começar a olhar que aquela pessoa é um ser humano, que dentro dela tem uma centelha divina. Somos todos irmãos, por quê? Viemos todos do mesmo Deus, somos todos centelha divina. Se nós somos centelha divina, nós viemos do mesmo, nós saímos do mesmo fluido que saiu de Deus para formar cada um de nós. Então, ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Somos todos iguais, somos filhos de Deus. Deus não dá privilégio para ninguém. Ele não criou ninguém para ser melhor do que o outro. Criou todos nós, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição. Nos deu a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. Porque ele não impõe nada para a gente. Faça o que você quiser fazer, consciente de que toda ação desencadeia uma reação. Toda ação no bem desencadeia uma reação no bem. Toda ação no mal desencadeia uma reação no mal. Então, todo o mal que eu faço para o meu semelhante, eu estou fazendo para mim mesmo. Não estou fazendo para o meu semelhante. Ninguém pode fazer mal a ninguém. A menos que a gente deixe, que a gente aceite que façam mal com a gente. Jesus, certa vez, indo para Jerusalém, ele se deparou com uma carniça. Os apóstolos ficaram o tempo todo ali, achando ruim, por causa do mau cheiro. Jesus chega, olha e fala, mas ele tem dentes bons. Numa carniça, Jesus achou uma coisa boa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não tinha a podridão dentro dele. Essa é a diferença. Nós ainda vemos o mal, nós ainda conseguimos ver isso aqui, essa carniça que nos incomoda tanto, porque nós temos isso dentro de nós. Isso é nosso. Nós temos que trabalhar isso dentro da gente. Como é que a gente trabalha isso? Boas ações, bons pensamentos. É nos tornarmos pessoas mais agradáveis. Porque aquelas pessoas desagradáveis, quem quer ficar perto de uma pessoa desagradável? Ninguém. A gente quer chegar num lugar onde tem pessoas que a gente possa conversar, ter um diálogo gostoso, uma pessoa que tenha conversa, coisas saudáveis. Quando você chega num lugar que as pessoas começam só a falar, só reclamar, não tem coisa pior. Você senta para conversar, a pessoa reclama o tempo todo. E quanto mais a gente reclama, mais nós estamos atraindo para a gente o quê? Aquilo que a gente está reclamando. Espíritos que estão passando por aquilo e vêm, tá reclamando muito, opa, esse aqui, vamos ficar com ele, porque ele está igual a gente. Ele está sentindo o mesmo que nós estamos sentindo. Então vão dar força para ele. Como é que eles vão dar força? Energias negativas. Porque eles têm energia negativa, como é que eles vão poder dar algo bom para mim?
Maldade? Não, eles querem ajudar. Se você gosta do que eu gosto, eu estou tentando te ajudar. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de beber, eu vou para o boteco onde está cheio de gente bebendo. Eu sou atraído para onde? Para onde eu gosto. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de fumar, eu vou procurar o quê? Pessoas que estejam fazendo o mesmo que eu. Porque nós somos atraídos, gente, por aquilo que nós gostamos. Nós atraímos para nós mesmos espíritos iguais a nós que gostam do mesmo que nós gostamos. Por quê? Estamos alimentando neles aquilo que eles gostam. É aí que começam os processos obsessivos que a gente vê falar. Aqueles processos, porque o que acontece? Aquele espírito sente uma afinidade tão grande comigo que ele quer me acompanhar para onde eu for. Porque ele se sente bem na minha presença. Nós temos que começar a pensar nisso. Se eu quero coisas boas, se eu quero o bem, pensa no bem, faça o bem. Quando vier um pensamento ruim, faz uma prece, lê uma leitura, pega um livro edificante, uma leitura que vai te edificar. Nós temos que começar porque nós, por enquanto, ainda só buscamos as coisas ruins. Nós ainda vamos assistir um filme, a gente quer um filme, quanto mais sangue tiver naquele filme, melhor aquele filme é. Quanto mais pessoas matando naquele filme, é isso porque estamos alimentando o lobo mau que nós temos dentro de nós. Vai assistir um filme que não tem isso, não interessa pra gente. Não chama atenção. Nós temos que mudar isso. Caminhemos recordando que o antídoto para o veneno da injúria é a paz do silêncio e o socorro da prece. Jesus jamais nos induziu ao revide, mas incentiva-nos a orar por todos os desafetos, fazendo-nos entender que eles já carregam consigo bastante sofrimento. Essas pessoas que são negativas, essas pessoas que às vezes nos ofendem, são sofredoras, são pessoas doentes, estão pedindo socorro. E muitas vezes, quando nós pedimos socorro, nós não chegamos perto do outro, olha, eu estou passando por isso, estou precisando, vamos conversar. Não, a gente parte para o ataque. Outro dia um amigo meu na casa espírita, ele chegou e ele foi dar uma boa noite para uma pessoa que estava lá. Aí a pessoa virou para ele e disse, boa noite por quê? Só se for para você, porque para mim a noite não está boa. Uma pessoa dessa só pode estar doente. Uma pessoa dessa não está normal. Aí se o meu amigo partisse para a agressão, imagina, olha como é que ia ficar. Simplesmente sabe o que ele fez? Ele se calou e saiu de perto. É isso que nós temos que fazer. Aquelas pessoas que ainda, quando olhamos para ela, e nós não conseguimos ter bons sentimentos, por enquanto, vamos afastar e fazer uma prece por ela. No dia que você conseguir chegar, dar um bom dia, você já melhorou um pouquinho. Só de você não desejar o mal para aquela pessoa, que é isso que o Cristo nos pede, só de você fazer isso, você já fez muito. Mas nunca, por mais que a pessoa tente tirar você do seu eixo, nunca deixe ninguém tirar do seu eixo, não. Prece, o melhor remédio é o silêncio e a prece. Por isso Jesus nos ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes 7 vezes, ofertai amor ao que vos odeiam. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. É isso que o Cristo pede. Esse é o perdão que Jesus pede para a gente. É o perdoar os nossos inimigos, os nossos adversários. Eu não tenho que ter por um adversário meu o mesmo amor que eu tenho por um amigo. Mas eu não posso transformar a vida daquela pessoa que eu tenho esse problema com ele, o meu adversário, no inferno. Eu não tenho que fazer com que todas as pessoas no nosso círculo de amizade, porque eu não gosto dele, também não goste dele. Eu não tenho que sair falando mal dele para todo mundo. Eu tenho que sair caluniando. Não. Ele é eu e ele, é comigo. Eu tenho que resolver com ele, não é com as pessoas, não. Os meus problemas com a pessoa, eu resolvo eu e a pessoa. Eu não tenho que sair pedindo ajuda de ninguém, sabe por quê? Eu não estou pedindo ajuda de ninguém. Eu estou simplesmente
tentando fazer com que aquela pessoa também tenha por aquela outra pessoa o mesmo sentimento que eu tenho. Aí vira uma cadeia. Um vai passando para o outro até chegar um ponto em que aquela pessoa chega, todo mundo vira as costas para ele. Estou sendo pior do que ele. Estou pagando o mal com o mal. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Então, quando uma pessoa que vocês têm um sentimento negativo, façam isso. Não dê, sai de perto. Faz prece. Mas não fica desejando mal para aquela pessoa, porque todo o mal que você deseja para uma pessoa volta para você e volta carregado daquilo que você mandou, porque saiu de dentro de você, saiu carregado do que você tem dentro de você, do que você tem no seu coração. Vai voltar, gente. É como se fosse uma bola de ping-pong batendo na parede. Você manda, a hora que ela bater, ela vai voltar em você. Foi você que mandou. Assim é a nossa vida, assim são os nossos atos, são as nossas ações. Tudo que vai, volta. Volta carregado daquilo que você mandou. Porque aquilo saiu de você. Diante disso, de uma ofensa de um companheiro, não nos entreguemos a reações descabidas. Pensemos nas ocasiões em que nós também ferimos os nossos semelhantes. Já falei, isso aqui não é um planeta de santos. Se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em mundos muito melhores. Se estamos aqui, é porque nós somos iguais. Somos ofendidos, mas também ofendemos. Às vezes, uma palavra que uma pessoa fala com você, ela não tinha nenhuma vontade de te magoar. Mas da maneira como você recebeu aquela... É a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente não está querendo magoar, ferir a pessoa, mas a maneira como eu falei, a pessoa ouviu, ela interpretou daquela maneira. Aí começam as adversidades. Nós temos que prestar atenção nisso. E quando alguma palavra for dita para a gente que magoar, antes de você carregar essa mágoa para você, de você absorver essa mágoa, tenta primeiro conversar com a pessoa. Chega perto da pessoa, olha, você falou isso, não sei, não caiu bem para mim. Eu entendi mal ou você quis dizer isso mesmo? Porque nós vamos estar dessa forma evitando problemas futuros. Evitando fazer inimigos. Auxiliemos aqueles que se fazem instrumento da nossa dor através do esquecimento do mal. É importante nos lembrarmos da inutilidade de ficarmos lamentando, da irritação e das mágoas. Lamentar enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Irritação abate as forças da alma, trazendo exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. A gente, quando fica com a mágoa, fica remoendo aquela mágoa, nós paralisamos a um ponto em que a vida vai passando e você está ali preso naquele sentimento ruim. As coisas boas estão chegando a você, só que você não está aberto para receber as coisas boas. Por quê? Você está preso naquele sentimento ruim. Você está ali, às vezes a solução daquela mágoa está ali do seu lado, olhando para você, mas você está tão fixo nela, você está tão preso nela que você não consegue enxergar nada. É como se fosse, quando a gente pega um cavalo, vai colocar numa carroça, coloca a viseira, ele só enxerga para frente, ele não enxerga dos lados, porque a viseira tampa. Assim somos nós, quando ficamos remoendo raiva, mágoa, sentimentos ruins. Às vezes está ali na sua frente a solução do seu problema e você não enxerga. Porque você fica ali. Ó. Você já prestou atenção quando você está com raiva, está magoado com a pessoa? 24 horas você pensa naquela pessoa, no que você vai responder para aquela pessoa quando você encontrar com ela, no que você vai fazer com ela, no que você devia ter feito, no que você não fez. Você fica 24 horas pensando nisso. Agora imagina você no plano espiritual preso a essa mágoa, esse sentimento, tendo oportunidades de poder evoluir, não evolui porque está preso naquilo ali. E o que é pior? Muitas vezes aquela pessoa que você tem mágoa, está
ela esqueceu daquilo ali, ó, ela evoluiu muito e você ficou para trás. Porque você ficou preso num sentimento, não te leva a nada. Muitas vezes ficamos ressentidos com pessoas que a pessoa nem sabe, nós estamos ressentidos, porque ela nem sabe o que fez. Porque aquilo só atingiu porque a pessoa não tinha aquilo dentro dela, mas nós temos. Para as desavenças, maledicência e ressentimento que surgirem nas nossas relações, usemos a palavra doce, a calma, para o bem de todos, procedamos sempre com bondade, perdão, paciência e serenidade. Não deixe que nada tire você do seu eixo, não deixe que nada faça com que você se descontrole. Tente se controlar ao máximo. Quando você sentir isso aí, faça uma prece. Porque aquilo que eu falei, se alguém gravar você numa hora que você estiver com raiva e colocar você para assistir o vídeo depois, você vai ter vergonha. Você vai se envergonhar. Passemos a evitar aversões e desamor na alma. Perdoemos incondicionalmente. Recordemos que nós também trazemos imperfeições e fraquezas. Pai, perdoai-lhes porque ainda não sabem o que faz. Jesus, na cruz, depois de passar por tudo que ele passou, olha o que ele pede para Deus. Que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que nós fazíamos. Então é isso que ele quer da gente. Não quer que a gente esquece o mal que fez pra gente não, tá, gente? Porque muitas vezes acha que perdoar é esquecer. Não. Ninguém vai esquecer o mal que alguém fez. Perdoar é quando você lembrar daquele mal, ele não vai trazer para você os sentimentos ruins que ele trouxe quando aconteceu. É você pensar naquilo que a pessoa fez sem querer sentimentos ruins para o seu ofensor. Isso é que é perdoar. Que eu vejo muitas vezes, né, as pessoas falarem que para você perdoar você tem que esquecer. Eu falo, não, esquecer a gente não esquece. Ninguém esquece o mal que é feito para a gente. Mas nós podemos sim, toda vez que lembrar daquele mal, não ter sentimentos ruins. Lembrar que aquilo passou, tirar uma lição de que se aquilo me afetou e eu não gostei, que eu não faça aquilo com outra pessoa. Para que eu não faça uma pessoa passar por aquilo que eu passei. É isso que nós temos que ter em mente. Deixemos cada um com suas inibições, sustentando em si a luz do amor para dissolver as trevas. Jesus não nos pede para somente beneficiarmos os que nos ferem, mas que busquemos proteger a harmonia mental do nosso grupo social, imunizando os companheiros do contágio, do pesar e do queixume, para que possamos sustentar a tranquilidade e a confiança de todos. É aquilo que eu disse, é você não levar a sua mágoa para o seu núcleo familiar, para o seu núcleo de trabalho, para fazer com que aquele mal que você achou que foi feito para você, que ele se torne um mal coletivo. Que todas as pessoas comecem a ter um sentimento de aversão por aquela pessoa que fez aquilo com você. Se foi comigo, o que eu tenho que trazer para vocês? Problema dos outros, cabe aos outros resolverem. Viemos aqui para resolver os nossos problemas. Viemos aqui para nos consertarmos. Nós não viemos aqui para consertar ninguém, não. A gente tem essa mania de querer consertar o outro, né? A gente tem mania de querer fazer com que o outro seja a nossa cópia. Não. O outro é o outro, eu sou eu. Ele cuida dos problemas dele, eu cuido dos meus problemas. Podemos sim juntar, sentar, conversar e tentar ver uma solução melhor para os nossos problemas. Mas resolver o problema dos outros, não. Nós não estamos dando conta de resolver os nossos, que dirá dos outros. Eu estou dando conta dos meus problemas, como é que eu vou dar conta de resolver o problema de vocês? Eu posso sim fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Conversar com vocês, cabe a vocês aceitar ou não o que eu falei,
trazer ou não isso para a vida de vocês. Como filhos de Deus, irmãos de humanidade, busquemos compreender que toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei de amor e desequilibra a nossa consciência. Então, toda vez que nós alimentamos essas inimizades, que nós alimentamos esses sentimentos ruins, nós estamos trazendo para a gente sentimento, dor. Nós estamos trazendo para a gente desarmonia. Então vamos buscar sempre parar com essa coisa de sermos vítimas. Ninguém é vítima, não. Somos ofendidos, mas ofendemos também. Não gostamos de ouvir a verdade, mas gostamos de jogar a verdade na cara do outro. Então, vamos começar a pensar nisso. Deus, Ele é sábio. As suas leis, elas são reparadoras. Elas nos dão a oportunidade de procurarmos, de nos reeducarmos e nos fazem entender que as carências a que estamos sujeitos nos fazem aproximar daqueles a quem devemos, a fim de termos a oportunidade de nos reconciliarmos. Às vezes, se faz necessário a ajuda de terceiros para servirem de pontes, a fim de fazer essa ligação entre as duas extremidades para um melhor reajustamento e entendimento de ambos. As leis humanas, elas punem, são punitivas. Agora, as leis de Deus não, elas reajustam. As leis de Deus, elas nos ensinam que nós temos que trabalhar em nós bons sentimentos para que elas possam fazer sentido na nossa vida. E essas leis, elas estão na nossa consciência. Por isso que todas as vezes que nós burlamos uma lei divina, a nossa consciência cobra. Porque nós sabemos que nós estamos burlando. Então, ele nunca... Essa mania que os nossos irmãos, principalmente os evangélicos, os católicos, né, do Deus que pune... Gente, Deus não castiga ninguém, não. Deus é amor. Tem um samba aí que ele fala, né? Eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente mesmo é quem se castiga, meu bem. E é a pura verdade. Nós nos punimos, nós é que somos os juízes todas as vezes que nós erramos. Porque a cobrança é nossa. Muitos nós ouvimos falar aqui do umbral. Por que aqueles espíritos estão no umbral? A consciência deles não deixa ele transpor o portal para eles irem para outros planos. A consciência pesada é que faz com que eles fiquem ali paralisados. A paz, o concurso pleno e o contentamento em fazer o melhor que pudermos são obras morais que pedem serviço edificante. Recordemos que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma. E assim a alma consegue elevar-se para alcançar as bênçãos divinas. Então, quando a gente perdoa, o nosso coração acerena. Nós conseguimos nos elevar a ponto de que nós conseguimos chegar até as bênçãos de Deus. O que significa? Nós conseguimos elevar o nosso padrão vibratório a ponto de que os espíritos superiores podem nos auxiliar. Mas para isso, nós temos que trabalhar bons sentimentos dentro de nós. Porque se nós não tivermos bons sentimentos, nós não conseguimos chegar até eles, não. Porque eles estão lá. Nós estamos aqui. Então, eles não vão vir de lá até aqui, não. Quem tem que fazer o caminho somos nós. Nós é que temos que sair daqui e chegar lá. Através do nosso esforço, da nossa melhoria moral, da nossa reforma íntima. Somente assim nós vamos conseguir receber. André Luiz, quando ele chega no plano espiritual, que ele chega lá na sala das graças, das bênçãos, né? Aí ele pergunta se todas as preces chegavam. O que eles falam para ele? Nem todas. Porque muitas preces não passam do teto da casa. Porque não são feitas com sinceridade.
Que Jesus, ele fala, ele é claro, quando a gente for orar, entra no seu quarto, converse em silêncio, mas tem que ser a oração do seu coração. Recolhamos os dons divinos da claridade evangélica, amor e perdão. Construindo o bem e a paz, busquemos verdadeiramente sermos cristãos no estudo da teoria e no esforço da aplicação. Busquemos trabalhar em nós o Evangelho de Jesus, mas não é só na teoria, não. É na prática. Eu tenho que vir aqui receber, mas quando eu sair por aquela porta ali, eu tenho que levar esses conhecimentos que eu adquiri e trabalhar eles dentro de mim. Começar a espalhar para as pessoas o que eu estou aprendendo aqui. Porque se o que eu aprendo aqui é bom para mim, é bom para todo mundo. E eu não posso guardar isso só para mim, que aí é egoísmo. Se eu vir aqui, ouvir, isso que eu ouço aqui eu acho bom, se eu não levar isso adiante, se eu não começar a trabalhar isso com as pessoas, eu estou sendo egoísta, porque eu estou guardando só para mim. E esse não é o propósito. Se possuímos a luz da claridade, por que não lhe seguir a rota de luz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sejamos a luz do mundo a espantar as trevas, principalmente as nossas trevas que muitas vezes nós enxergamos os nossos adversários. É aquilo que eu falei no princípio. O que me incomoda é porque eu tenho dentro de mim. Agora, se eu quero ser, como Jesus falou, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O que está falando para a gente? Vocês são iguais a mim. Basta vocês acreditarem nisso e começar a trabalhar isso de vocês. Vamos espalhar amor. Vamos espalhar sentimentos bons. Vamos trabalhar em nós o perdão. Vamos começar a trabalhar em nós reconhecermos as nossas falhas. O que nós precisamos melhorar. Mas vamos nos preocupar conosco. Não vamos preocupar com o outro não, gente. A salvação, ela é de cada um. Trabalhe a sua salvação para que o seu amigo trabalhe a dele. No máximo, a gente pode fazer, ajudar, mas interferir nunca. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu não posso interferir no livre-arbítrio de ninguém. Por mais que eu ache que ele esteja certo, e a pessoa acha que não, ela está no momento dela, eu estou no meu. Ela está num grau de evolução, eu estou no meu. Eu não sei o que vai na cabeça daquela pessoa, eu não sei qual o grau evolutivo, o que aquela pessoa pensa, como é que eu posso interferir? E quando nós, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente começa a fazer isso, nós estamos interferindo no livre-arbítrio da pessoa, nós estamos sendo chato, nós estamos querendo obrigar a pessoa a ser aquilo que ela ainda não está preparada para ser. É o que muitas vezes as pessoas falam, né? Quando é católico, né? Que são aquelas as pessoas, os papa-hóstia que eles falam, né? Quando são evangélicos, eles falam que as pessoas estão obcecadas, fanáticos. Quando nós começamos a querer fazer com que o outro viva a nossa verdade, estamos fazendo o mesmo com essas pessoas. A minha verdade é a minha verdade. Eu hoje estou espírita. Se o meu irmão é evangélico, é católico, vamos respeitar a dele e ele respeita a minha. Estamos todos no lugar certo. Não temos o direito de apontar a dedo para ninguém, não temos o direito de falar que somos melhores do que ninguém, que a doutrina espírita é assim. Não. O católico está no lugar certo, a religião dele é certa, o protestante está lá no lugar dele certo, a religião dele é boa, é certa, o espírita é a mesma coisa. Temos um entendimento diferente do deles. Para nós, o mundo espiritual se descortinou para a gente. Nós sabemos o que acontece aqui, as consequências do que a gente vive aqui e refletem lá.
Eles não têm esse conhecimento. Eles acham, morreu, acabou. Eles acham que morreu, vai ficar dormindo até o juízo final, até Jesus chegar para fazer eles voltarem à vida. Gente, eles acreditam nisso, vamos respeitar. Não adianta eu chegar para eles agora e falar que isso é uma besteira, que não existe, que a gente continua do lado de... Eles não vão acreditar, gente. Não adianta. Se eu fizer isso, eu estou violentando essas pessoas. Então vamos respeitar tudo no seu tempo. Agora, se falta 5 minutinhos ali. Vocês estão com o celular de vocês aí? Então liga o celular de vocês na câmera. E ponham essa câmera como se vocês fossem tirar uma selfie. Quem não tiver com o celular, pode, de jeito que dá para os dois se verem aí. Estão preparados? Então vamos lá. Vocês sabem quem é o seu maior inimigo? Vocês sabem quem é que pode fazer mal a vocês, julgar vocês, que pode condenar vocês ao céu, ao inferno, que pode condenar vocês a uma vida boa, uma vida ruim? Olha para esse celular. Vocês estão vendo aí, ó, o maior inimigo de vocês. Vocês estão vendo aí quem pode julgar vocês, quem pode fazer bem, pode fazer mal a vocês. Essa pessoa está no celular aí. Ó. Ela é a única pessoa que pode fazer mal ou fazer bem a vocês. E depende dos seus atos, das suas ações. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos centelha divina. Somos irmãos. Então, para de olhar o seu semelhante de cima para baixo. Olha, ó, olho no olho. Igual. Ninguém é melhor que ninguém. O fato de você ter dinheiro, o fato de você ter uma mansão, um carrão, não te faz melhor do que ninguém. Porque quando você vai no enterro, quando você vê baixar aquele caixão na sepultura, o que você está levando ali? Nada, nem seu corpo, porque seu corpo fica ali para apodrecer. Você vai levar ali seus atos e as suas ações. Porque o seu dinheiro, o seu carro, tudo vai ficar aqui. Daqui a um mês, nem seus parentes lembram quem era você. Tá? Então, para com isso. Somos todos iguais. Temos oportunidades. Muitas vezes, uns pegam essas oportunidades, lutam por elas, conseguem se sobressair mais. Outros não. Mas melhor, você pode sair fora agora e dar de cara com um mendigo. Pode ter certeza. Que ele é igualzinho a você. E o que é pior, quando você chega do lado de lá, muitas vezes ele está numa situação muito melhor do que a sua. Porque ele passou por tudo que ele tinha que passar aqui, sem reclamar, ele aceitou tudo e ele conseguiu cumprir o que ele veio fazer aqui. Enquanto que nós, nos achando superiores aos outros, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, né, achamos que somos melhores até que Deus, porque tem gente aí que acha, né, que é melhor até que Deus. Tem gente que acha que Deus é empregado dele. Tem que fazer tudo o que ele quer. E quando não faz, ainda reclama. Então, essa aí é a pessoa que pode fazer mal a você. Não tem espírito nenhum que vai fazer mal a você, a menos que você deixe. Assim mesmo, se ele vai fazer mal a você, porque você atraiu ele para você. Você tem um antídoto, a prece, o Evangelho. E, principalmente, venham à casa espírita, vá na igreja católica, vá na igreja evangélica, onde você se sentir bem. Porque onde você se sente bem, ali é o seu lugar. Não adianta você ir em lugar nenhum por imposição. Você tem que ir porque você se sente bem, porque é ali que você está encontrando as respostas para as perguntas que você tem. E que a partir de hoje, vocês entendam que o maior adversário de vocês são vocês próprios. Os nossos maiores adversários somos nós. Nossos atos, as nossas ações. E lembra, as leis de Deus, elas nos reeducam. Elas reparam. Vivemos sobre essas leis.
somos tutelados por elas. E a maior de todas, lei de causa e efeito. Porque toda ação nossa vai desencadear uma reação. Então, que comecemos a trabalhar em nós boas ações para que a gente possa receber também boas ações. Obrigado a todos, por essa oportunidade que nós temos aqui. Queria agradecer, a casa mais uma vez está chamando, desejar um feliz ano novo para vocês, que seja um ano de realização